Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão aí nessa quarentena? Aqui, por exemplo, tá bastante frio em São Paulo. Não sei como é que vocês estão aí. Espero que estejam todos bem. A gente vai começar hoje uma live sobre flechas, que é bem bacana. É uma live na qual a gente vai falar sobre movimentos de crescimento, sabe? Porque o Eneagrama é uma ferramenta muito bacana, mas não basta você só conhecer, sabe, o seu perfil de personalidade, não basta só você ter as informações, né, sobre quem você é, como você se comporta, né? Boa noite, Nê. Boa noite, gente bacana, gente bonita que vem acompanhando essas lives. São pessoas super interessadas, que eu tenho certeza que querem ser cada dia melhores para si mesmo e para o mundo, né? A gente está precisando de um mundo com pessoas melhores, né? Mais estruturadas, né? Já chega todo o desequilíbrio que a gente tem por aí, né? A gente vê no dia a dia, a gente vê nas relações, quanto que as pessoas estão desequilibradas, né? Então, o Eneagrama, ele vai trazer essa percepção, né? De como eu estou e como eu posso ser melhor, né? Como é que eu posso me sentir melhor, né? No dia a dia, com as pessoas. O que eu posso fazer de melhor por mim e por esse mundo que está tão desnorteado, tão desequilibrado. Então, essa live de hoje, ela vem trazer para gente essa percepção. Tá, eu sou assim, beleza. Mas como é que eu posso ser melhor? O que eu tenho, né, de negativo, sendo que como eu sou, e o que eu tenho de positivo? Como é que eu tramito na vida, aprendendo, inclusive, com as pessoas? O que elas me ensinam? O que as pessoas até mais difíceis na minha vida, aquelas pessoas mais difíceis, o que elas me ensinam? O que elas têm para me mostrar? Então, a ideia desse trabalho, né, dessa live das flechas, como movimentos de crescimento, como movimentos de evolução, tem essa perspectiva, mostrar para vocês que sim, vocês são um tipo de personalidade, mas vocês podem ser melhores, podem se desenvolver de uma forma melhor, diferente, podendo aprender, né, com as outras pessoas. E aí, por isso que esses movimentos de crescimento, eles vão trazer isso, esse aprendizado, né? Como é que eu posso me movimentando nessas flechas, né? E aí eu estou justamente aqui com o nosso Eneagrama, né, com o meu tapete que eu ganhei aqui da Ginger, para a gente falar disso, que é um assunto super importante. Eu vou trazer aqui uma abordagem bem interessante, que é assim, dos comportamentos que a gente tem, sendo aquele tipo, né, uma perspectiva mais tendenciosa, como é que eu sou, sendo aquele tipo, e como é que eu posso trabalhar com essas flechas de forma que eu consiga usar essas habilidades, usar esses movimentos para eu me construir, me sentir melhor e me desenvolver. Então, assim, primeiramente, né, quando a gente está falando dessas flechas que vocês estão vendo aqui, então basta olhar o tipo de vocês, tá? Vou me basear aqui no 9, tá? Então, a flecha em direção, que seria, vamos lá, do 9 para o 6, tá? É uma flecha, um ponto de conexão que o 9 tem com o 6. Basta vocês olharem o tipo de vocês
e a contraflecha a gente chama de outro ponto de conexão. O que eu vou trabalhar hoje são comportamentos que a gente pode usar como uma forma de evoluir nesses pontos de conexão. Numa outra live que eu vou fazer, depois dessa provavelmente, a gente vai falar de uma outra abordagem, que é a abordagem da Sandra Maitre, que é da criança anímica. Que aí a contraflecha, tá? Essa contraflecha é essa aqui, ó, exemplificando usando o 9, né? O 3 seria a contraflecha do 9, seria a criança. Quando a gente é criança, a criança mesmo, aquele momento desde o nascimento, que a gente começa a desenvolver uma personalidade, mas até que a nossa personalidade se fixe, e isso mais ou menos acontece por volta da adolescência, onde a gente também vai para uma fase que a gente chama patriarcal. Nessa fase, a criança perde um pouco esse contato com a alma. Ela está mais maleável com a alma, por isso ela está na contraflecha. Por exemplo, o 8, né, que a gente fala bastante. Quando criança, ele está no 2. E aí ele tem as características de 8, mas ele tem aquela maleabilidade, aquela amorosidade, ele está mais em contato com a alma, ou seja, ele está mais em contato com a essência. Então, essa é uma abordagem que a gente vai usar da criança anímica. E a Sandra Maitre, né, que eu gosto muito, ela é uma psicóloga reconhecida, que trabalha com o Enneagrama. Na flecha em direção, por exemplo, do 9 ao 6, ela chama de ponto de tensão, é como a gente reage primeiro, tá? Então, eu estou falando isso porque a gente vai começar o assunto das flechas, mas a gente vai amplificar ele para a criança anímica, ponto de tensão e ponto do coração, e também a gente vai falar dos triângulos harmônicos, que são, no seu tipo, você tem que ter uma conexão com o centro mental, com o centro emocional e o centro físico. Então, se você é do centro físico, você precisa ter uma conexão com o centro emocional, com o centro mental. E assim, o centro mental com o físico emocional, e assim, o emocional com o físico e com o mental. Oi, Fê, tudo bem com você? Estou aqui começando a falar de como eu vou explorar o assunto das flechas, que ele dá um estudo, ele dá um curso aí de muito tempo. E aí a gente vai falar isso, né, em forma de lives, é um conhecimento que eu vou trazer para vocês. Gostaria também de dizer que eu vou tentar falar, a estrutura dessa live está da seguinte forma, não é simples falar, tem muitas coisas para serem faladas, eu não quero fazer um en passant, porque isso é o que mais as pessoas fazem. Então, eu vou trazer um conceito das flechas, vou falar como é que a gente trabalha, vou mostrar os comportamentos básicos, vou falar de sombras positivas e negativas em cada ponto de conexão, e vou deixar para vocês algumas reflexões muito bacanas, que isso a gente usa em cursos, nas empresas, nos lugares que a gente trabalha com Enneagrama, tá? Então, primeiro momento, eu queria falar que vocês vão ler em alguns livros, como, por exemplo, no livro do Hans Hudson, que chama-se A Sabedoria do Enneagrama. Vocês vão ler que essas linhas internas, né, do Enneagrama, as flechas, né, contra flecha e flecha em direção, como eu chamo, elas representam, por exemplo, para o Hans Hudson, pontos de integração e pontos de desintegração. É como se fosse, segundo ele, é uma linha natural rumo à plenitude, tá? Uma linha representa a integração, que é essa linha natural, e outra representa a desintegração,
que mostra comportamentos que adotamos quando levamos a extremos as atitudes características do nosso tipo. Eu gosto muito, oi, irmã Graça, eu gosto muito dessa do Hans Kutz, uso muito a abordagem dele, porque o que acontece no ponto de integração, que seria contra a flecha, ele diz que a pessoa fica menos restrita, menos fixada aos comportamentos do tipo. E no ponto de desintegração, que seria a flecha em direção, a pessoa está mais identificada, está mais tensa, está mais desajustada. Bate também com aquilo que eu falei da Sandra Maitre, que ela chama a flecha em direção como ponto de tensão e a flecha contra a flecha como ponto do coração, e que a criança fica mais perto da essência. Então, isso eu concordo com os autores, concordo com o Hans, mas o próprio Hans diz que não podemos dizer que uma tendência seja inteiramente positiva e que a outra seja inteiramente negativa. Isso que é muito importante, né? Então, ele diz o seguinte: a natureza humana possui mecanismos de atuação que se inserem em ambas as tendências, tanto na contra-flecha como na flecha em direção. Então, o Enneagrama é capaz de determinar as mudanças nesses sutis mecanismos como nenhum outro sistema que a gente vê por aí. É isso que é muito bacana no Enneagrama, né? E se a gente identifica esses movimentos no nosso dia a dia, a gente pode acelerar o nosso processo de desenvolvimento, tá? Então, essa é a ideia dessa live, é fazer vocês olharem para esses movimentos, tá? Então, lembrando, não existe nem o próprio Hans hoje, ele valida tanto essa questão da integração e desintegração, tá? Como todo estudo, o Enneagrama é empírico e vai seguindo uma dinâmica, conforme a gente vai trabalhando e percebendo como é que as pessoas agem, interagem, né? Nas diversas situações da vida, tá? Então, a gente chama de movimentos das flechas, esses movimentos de crescimento, porque a gente percebe que existem questões mais sombrias, né, num ponto de conexão, positiva ou negativa. Pode ser positiva também, de repente eu olho o 9 na flecha, com a flecha 13, ele olha e fala assim: bem que eu queria ser como eles, do tipo 3. Mas não é que eu não sou, é que eu não uso essa habilidade como sendo um 9. Entende? Então, isso fica sombrio. Entendam o que é sombra. Sombra é algo que me incomoda, ou porque eu não tenho e gostaria de ter, ou porque eu tenho também e não gosto e vejo aquilo no outro. Tá? Então, esse termo de sombra, a gente é um termo cunhado pelo Jung, né? E a sombra, às vezes, impede que a gente veja claramente aquilo que a gente é. Então, e o Jung dizia, né? E isso faz muito sentido: quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais você tem consciência, mais você tem que ter. Mais você tem que trabalhar, se aprofundar, explorar. Você vai se conhecendo, é algo que você vai desvelando. Parece que cada página que você vira tem várias orelhas que você tem que ficar abrindo para se conhecer. E aí, esses movimentos de crescimento, eles estão presentes, né, nesses pontos sombrios, nos ajuda a perceber como somos, o que fazemos, por que nos estressamos, por que temos dificuldade de lidar com algumas situações específicas da vida, né? E profissionalmente, até, eles nos ajudam a identificar nossos gaps de crescimento. Isso é bem legal, através da percepção das habilidades que precisamos desenvolver e das dificuldades que temos de lidar, sendo esse tipo
que somos esse tipo de personalidade, né? É verdade, Paulo, quanto mais luz, mais sombra, já dizia meu mestre Jung. E é uma verdade. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem coisas a trabalhar, mais descobertas acontecem. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, eu já dei uma breve explicação, né, do que são esses movimentos de crescimento. E vou começar a falar de cada tipo. Eu sempre começo a falar dos 3 centros, tá? O centro do centro, 9, 6 e 3. E depois eu vou falando das variáveis, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. É possível usar a nomenclatura ponto de apoio, ponto de desenvolvimento? Então, exatamente igual a integração e desintegração, né? O problema é que as pessoas, às vezes, se fixam nisso, né? Então, por exemplo, para o 9, né? O ponto de apoio é o 3, o ponto de apoio é o 6, o ponto de apoio é o 3. É relativo, é muito relativo. Eu prefiro, assim, até como psicóloga, que uso muito o eneagrama empiricamente com as pessoas, eu ainda prefiro usar esse termo que a gente começou a usar, que são de sombras, positivas ou negativas. Como eu repetindo, a sombra pode ser algo que você não reconhece em você. Reconhece no outro e não reconhece você. Sabe como quando você diz assim, o outro fala tão bem, nossa, o outro se expressa tão bem, eu queria ser assim. É uma sombra sua. Você tem que entender por que você não consegue se expressar. Você estudou, você é capacitado, você tem um nível de desenvolvimento super bom em várias áreas e não consegue se expressar. Não consegue, por exemplo, falar em público, algo assim, entende? Então, assim, e aí você olha o outro consegue, aquilo até te incomoda às vezes, né? Não é uma inveja, mas é uma frustração que você tem. Então, você não precisa viver com isso, você precisa descobrir por que você tem isso, por que você é assim. Então, vamos lá, vou começar a falar do tipo 9, tá? Temos pessoas aí do tipo 9, por favor, para a gente poder trabalhar. Não sei se a Silvia está aí, que eu me lembre, né? Quem for do tipo 9, por favor, me fala. Como vai, Lê? Que saudades de você. Isso aí, Lê. Então, o tipo 9, ele sempre tem... Eu vou trazer um aspecto mais do relacionamento dele com o mundo, com a vida, enfim. Ele sempre tem... Oi, Jaque. Tá bom, tipo 9, vamos lá. Ele sempre tem uma imagem coletiva, né? Ele sempre olha o todo. Sempre olha mais o todo. Sempre a Silvia está aí. Sempre tenta mediar conflitos e manter um ambiente de harmonia, né? Isso é o tipo 9. Todo tipo 9 é assim, né? Ele tenta evitar os conflitos, ele tenta mediar, ele tem uma visão coletiva. Por exemplo, o tipo 9 está muito em sofrimento com essa história de tudo que a humanidade está vivendo, dessa pandemia, de quantas as pessoas estão sofrendo. Sabe, ele meio que sofre junto, né? Então, esse é o tipo 9, ok? Tudo bem? Vocês concordam? Tipo 9 que estão aí presentes na nossa live. Então, vamos pensar, então, nas sombras, que são os pontos de conexão do tipo 9. Então, ponto de conexão do 9 é o 3 e o 6. Vou pensar nisso como movimentos de crescimento para o tipo 9, tá bom? Então, qual é a sombra? Vou falar do tipo 3, sombra negativa. Qual é a sombra negativa que se espelha, né, que aparece no perfil 3? A sombra negativa é que quando ele vai para o 3 de uma forma negativa, ele
ele se vê, então ele se coloca, e é difícil o 9 se ver assim, tá, gente? Ele se coloca de uma forma assim, eu sou importante. E começa a se valorizar demais. Às vezes, ele se torna até pretensioso. Ele perde um pouco a noção da realidade. Então, às vezes, você vê um tipo 9, assim, muito, não, mas é porque eu sei, eu acho isso, eu tenho certeza disso, é que eu estou num momento mais elevado, agora estou na ação certa e tudo mais. E aí, o que você percebe? Ele está numa sombra muito negativa do 3. É isso que ele está fazendo, é um movimento onde ele está querendo se mostrar o seu valor, porque muitas vezes ele se acha insignificante, mas ele tá fazendo isso de uma forma um pouco errada, assim, um pouco ruim para ele mesmo, né? Como se ele tentasse se reafirmar, tá? Isso é sombra negativa do 9 indo para o 3. Agora eu vou falar da sombra positiva, tá? Do 3. Aliás, melhor, eu vou falar da sombra negativa, tá? Do 9 indo para o 6, tá? Então, eu falei agora da sombra negativa do 9 indo para o 3, agora eu vou falar do 9 indo para o 6. Quando o 9 vai para o 6, a sombra negativa é que ele intensifica o medo e a ansiedade, a insegurança, a dificuldade para tomar decisões. Ele fica muito, muito mais confuso. Ele esconde o medo, tramitando entre vários pontos de vista, mas sem conseguir tomar decisão de forma assertiva. Então, ele mesmo que tomar decisão de forma assertiva signifique que ele vai desapontar uma das partes ou se impor para que as coisas aconteçam. Então, assim, no 6, ele fica nessa indecisão, nessa insegurança, e isso atrapalha mais ainda, o que pode levar, inclusive, ele a procrastinar mais, tá? Então, isso é o 9 e na sombra negativa do 3 e do 6. Agora, vamos falar do tipo 9 na sombra positiva. Tá? Para que vocês possam entender como funcionam esses movimentos. Na sombra positiva, no 3, como todo mundo, o 9 tem objetivos e quer alcançá-los, ele precisa alcançá-los, ele também é cobrado por isso. Então, com a necessidade de cumprir com o seu objetivo, ele precisa passar a desafiar as pessoas e a si mesmo para conseguir ir em frente e mostrar seus verdadeiros talentos e habilidades. Então, na sombra positiva do 3, o 9 se desafia. Ele fala, não, eu vou conseguir. Não, eu vou tentar de novo. Não, agora eu estou conseguindo me posicionar, vou conseguir. É difícil para mim, mas eu vou conseguir. Eu sei que eu consigo mostrar meu valor para as pessoas. Entenderam? Então, assim, para ele conseguir isso, ir para essa sombra positiva, ele precisa ação certa, ele precisa se valorizar de forma certa. Se ele se valoriza assim, apenas para esconder um sentimento de inadequação, de não se sentir valorizado, se ele não trabalhar primeiro isso, essa sombra negativa, ele não consegue ir para a positiva e aí se desafiar mostrando os seus verdadeiros talentos e habilidades que ele tem muito. Vamos lá, sombra positiva do 6, ok? Vamos lá. Qual é a sombra positiva do 9 indo para o 6? Então, ele vai avaliar as informações. Lembra que no 6 ele tem todo aquele quadro de insegurança, começa a vir várias sensações, ele não sabe bem, se perde, né? Não sabe para onde ir. Na sombra positiva, ele vai parar, avaliar as informações que recebe, entender o que ele precisa para dar um direcionamento para a sua vida,
Então, aí, ele planeja os passos a serem dados. Ele não fica só olhando e falando, ah, meu Deus, por onde começar? Não, ele planeja. Os passos precisam ser planejados. Por exemplo, vamos supor que ele trabalhe numa empresa, né? E tem uma equipe, enfim. Ele começa a direcionar a sua equipe para que os processos se realizem e a equipe atinja as metas que precisam ser alcançadas, tá? Então, isso é o 9. Então, o 9 tem essas sombras positivas e sombras negativas. Tudo bem, pessoal do 9? Eu vou deixar uma reflexão aí para o tipo 9 agora, para vocês. O tipo 9. O que? Tipo 9. Atenção, se puderem, anotem. O que será necessário da sua parte para atingir esses importantes resultados que vocês querem atingir? Porque todo mundo quer atingir tem objetivos, tem resultados, né? Precisa dar resultados na vida, todo mundo. Né? O que você precisa fazer? O que é necessário da sua parte? Né? Porque o mundo tá assim, né? O mundo não necessariamente vai mudar. Agora, o que você precisa fazer? Qual a sua parte para atingir esse importante resultado que você almeja para a sua vida? E na flecha 6, a reflexão é: como usar a reflexão tendo como objetivo entender qual é a ação certa para se chegar ao resultado que você gostaria de ter? Então, eu estou falando de resultado para a sua vida. Qual que é? Não sei. Eu quero conseguir me sentir menos procrastinador. Pode ser um resultado para você, pode ser um objetivo, uma meta. Ok, o que é necessário fazer para atingir esse importante resultado? Como usar a reflexão, o pensar, o planejar, tendo como objetivo entender qual a ação certa. Tá? Então, isso é o 9, é uma reflexão para vocês. E sempre assim, não pode só ficar coisas muito vagas. O 9 precisa acreditar nele. Ok, mas quais são os passos para isso? Você tem que colocar assim, eu tenho um objetivo e quais são os passos que eu tenho que dar para chegar nesse objetivo. Porque a ideia, às vezes, é que o 9 tem boas ideias, só que fica de forma muito ampla. E tudo que fica muito amplo fica solto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do 6. Tá? A gente tem perfil 6 aí. Depois vocês podem deixar perguntas, eu vou respondendo, tá? Se não der para responder tudo aqui nessa live, eu vou respondendo conforme for acontecendo, ou respondo depois por e-mail ou inbox, tá? Então, vamos lá. Tipo 6. Então, assim, ele quer sempre resolver os problemas de forma prática. Se tiver tipo 6 aí, Flávia, acho que tá por aí, o pessoal do tipo 6, de personalidade, tá? Mas eles são criativos também, só que eles precisam resolver de forma prática as coisas, né? Enxergar, eles têm uma habilidade de enxergar o que os outros não enxergam. Isso é muito legal no tipo 6. Analisam riscos, antecipam cenários, sempre para se proteger, se preservar. Então, assim, tipo 6. Vamos falando do tipo 6. Ok? Tipo, vocês concordam que vocês são assim? Vamos falar das sombras negativas do tipo 6. Então, a sombra, o tipo 6, aqui, ó, tem um ponto de conexão com o 3 e com o 9, ok? Então, vamos falar da sombra negativa do 6, indo para o 3, ok? Sombra negativa. O 6, quando vai para o 3, tenta se adaptar ao ambiente e fazer tudo o que é esperado para ele se sentir mais aceito e mais seguro.
Seu diferencial de ver o que ninguém vê o torna assim pouco ousado e muitas vezes patinando, apontando e apegado aos detalhes, tá? Não conseguindo os resultados esperados com tanta facilidade, porque ele fica patinando, olhando aquilo que ninguém viu, que ninguém vê, apontando para aquilo como se fosse um maior problema. Às vezes é mesmo, mas essa é uma sombra negativa que às vezes emperra o tipo 6, né? Ele é super inteligente, super capaz, mas fica patinando em questões, não diria secundárias, mas em questões assim que são mais obscuras ou que ninguém vê e não necessariamente aquilo precisa ser resolvido naquele momento. Isso é a sombra negativa do 6 indo para o 3. Agora, a sombra negativa do 6 indo para o 9. Aí, quando ele vai para o 9, negativamente, ele vai estressado, cansado de tanto prever e antecipar cenários negativos, ele se exaure em cansaço físico, ele fica sem energia, tá? Não acredita mais em suas realizações, passa essa frustração também para as pessoas à sua volta, tá? E fica com mais medo, que pode gerar até uma sensação de pânico, como se fosse muita coisa para ele. E não enxerga mais aquelas soluções com tanta clareza, que é típica, né? Enxergar isso é típico de um mental, mas ele não enxerga quando ele vai para o 9 dessa forma negativa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar das sombras positivas, do 6 indo para o 3. O positivo. Passa a trabalhar, quando o 6 vai para o 3, positivamente, ele passa a trabalhar de forma a gerar ideias e não só ficar analisando e avaliando todas as informações. Ele começa a gerar ideias. Isso é bem legal no 6. Por exemplo, ele assume seu sucesso. No trabalho, por exemplo, ele leva a sua equipe junto para ser aplaudida, porque ele é um grande divisor de crédito, sabe? Ele assume seu lado planejador, seu lado consistente, assumindo essas qualidades positivas e usando em prol do seu crescimento. Então, esse é o lado positivo, do 6 indo para o 3. E o lado positivo do 6 indo para o 9? Ah, não tem? Tem sim, gente. Quando o 6 tiver coragem para esperar um pouco, sem tanta preocupação, sem tanta tensão, ele passa a fazer isso consigo e com as pessoas à sua volta. Ele passa a aliviar as tensões, sendo mais otimista, mais confiante e olhando as coisas de forma mais ampla, sem se apegar tanto a detalhes. Ok? Tudo bem, tipo 6 que estão aí na nossa live? Tá? Acabei de falar do 9, acabei de falar do 6. Vou falar agora do tipo 3. Tá? O tipo 3, ele tem como o intuito maior sempre atingir as metas que ele se propõe. Esse é o intuito maior do tipo 3. Eu estou falando a nível de comportamento, obviamente. Obter resultados, porque ele acredita que assim ele e os que estão ao seu redor se sentirão mais felizes. Né? Então ele não está olhando só para ele acha que se ele atingir aqueles resultados que ele deseja, almeja, todo mundo que está à volta dele também vai ficar feliz. Tá? Então, assim, isso é o básico do tipo 3, ok? Vamos falar da sombra negativa 3, conexão com 9, 3, conexão com 6. Vou falar então da sombra negativa do 3 indo para o 9. 3 indo para o 9. Sentindo-se fracassado por não atingir algum objetivo proposto,
Não é que ele desiste logo de cara, tá? Ele foi lá, tentou, né? E não conseguiu, sei lá. É difícil, mas acontece, tá? Acontece com todo mundo, também acontece com o tipo 3. Então, se sentindo fracassado, ele fica extremamente arrasado e cansado, sem vontade de agir, fazendo as coisas com esforço enorme e por obrigação. Então, ele vai se arrastando, sabe? Isso 9, né? Com essa a sombra negativa, isso, desculpa, o 3 com essa sombra negativa no 9, tá? Agora eu vou falar do 3 na sombra negativa do 6, tá? Então vamos lá, que é outro ponto de conexão do 3. A sensação de não conseguir chegar ao resultado, porque é isso que ele busca sempre, leva o tipo 3 a sentir-se muito inseguro, inadequado e sem valor. Que é o que o 9 sente quando ele não consegue realizar seus objetivos. Então, o 3, essa é a sombra negativa. Assim, o 3 também tem isso. Por isso que a gente às vezes olha para o outro e fala, nossa, não gosto disso, eu não gosto disso porque eu não gosto disso em mim. Isso que a gente chama de sombra negativa. Agora vamos falar do positivo, né? Então, o tipo 3, indo para o 9, sombra positiva. Ele consegue sair de uma posição onde apenas olha o resultado e consegue perceber melhor tudo ao seu redor, identificando possibilidades e não só resultados. Ele não enxerga uma linha reta no resultado ou uma linha verticalizada no resultado. Ele enxerga atalhos, ele enxerga possibilidades, ele enxerga opções que também vão trazer para ele prazer. Tá? Por exemplo, se ele é um gestor, ele tem um trabalho, é um gestor, ele consegue, nesse ponto, incentivar a participação de todos de sua equipe, dividir os créditos e entender, mais do que ninguém, a seguinte premissa: juntos somos melhores do que sozinhos. Ou seja, ele começa também a se comunicar melhor. Sabe? É muito interessante isso, esse movimento do tipo 3 indo para o 9, na sombra positiva. Né? Alguém está dizendo que se identificou muito com o 3, 9 com a quarentena. É verdade, é verdade. O seu perfil é 3, né? Guilherme, né? Não sei se o seu perfil é 3. Enfim, vamos falar do 3 na sombra positiva do 6, tá? Com os pontos negativos, ok. 3 na sombra positiva no 6. Ao aprender a lidar com a sua ansiedade, porque o 3 é ansioso, quase todo tipo 3, não é uma regra, né, gente? Mas como uma pessoa que anseia chegar a resultados, ele acaba gerando uma ansiedade para si mesmo, né? Que ele vai extravasar, sei lá, uma comida, né? De alguma forma, né? Uma comida, algum tipo de prazer para diminuir a ansiedade. Ou vai ter que tomar medicamento, né, gente? Infelizmente. Então, ao aprender a lidar com a ansiedade, por fazer e entregar resultados a qualquer custo, entendendo que se conseguir dar passos menores, né, porém mais comedidos, conseguirá gerenciar melhor seu tempo. Porque o problema do 3 é o tempo. Ele está sempre na frente do tempo, ele quer chegar antes do tempo. E é isso que gera ansiedade nele, né? Então, né, o tipo 3 indo positivamente para o 6, o que acontece com ele, né? Ele gerencia melhor seu tempo, ele usa melhor o tempo como um custo e benefício, né? Usa melhor o tempo a seu favor,
né? E não contra ele mesmo, que é o que acontece em geral, né? E nesse ponto 3, para, pensa, analisa, não apenas sai fazendo. Entendeu? Então, 3, sombra positiva, sombra negativa. Tudo bem, Guilherme? Você que se manifestou aí na live, entendeu? Não sei se tem outros tipos 3 aí na nossa live hoje, mas espero que sim. E vamos falar aqui do tipo 1, tá? Vamos agora começar. Falei do 3, 6 e 9, agora a gente vai começar a falar do 1, tá? Tipo 1. Então, qual o movimento do tipo 1 na vida, né? O Dani tá aí, o Gui, né? Se identificaram aí com essas sombras positivas e negativas? Desculpa, eu esqueci. Pessoal do tipo 6 e pessoal do tipo 9, do tipo 3. Tipo 6, eu quero deixar a seguinte reflexão para vocês. Tipo 6. O que acontece quando você sente e experimenta o seu corpo? Isso é por causa da flecha 9. 6. O que acontece quando você experimenta e sente o seu corpo? Como é que o seu corpo está? Está tenso, né? Está cheio de, né, problemas nas articulações, né? Porque é uma dificuldade, né, que o tipo 6 tem, que é de relaxar, simplesmente relaxar, está sempre tenso, está sempre pensando no que pode acontecer, né, de perigoso, pode dar errado, enfim, tá? Isso na flecha 9. Na flecha 3, como você pode tentar mostrar seu talento para o mundo sem se preocupar com as hostilidades por estar exposto a todos? Como é que você pode mostrar para o mundo o seu talento sem ficar muito preocupado, né, com essas hostilidades? Porque é justamente isso que vocês temem, né, se expor e ser vítima de hostilidade. Então, como é que você pode mostrar isso para o mundo? Tá? E a reflexão, né, para os meus amigos 3. A reflexão né, anotem, porque é importante. Reflexão para o tipo 3. Como você pode contribuir como membro de apoio a qualquer grupo, familiar, empresa, na realização dos objetivos do grupo? Isso é a flecha 6. Como é que você pode contribuir? Não só para você atingir as metas, mas você como membro de apoio de qualquer grupo, como alguém que se interessa por estar no grupo e contribuir. Você é uma pessoa inteligente, capaz, visionária, vê resultados. Como é que você pode contribuir? Tipo 3. Isso eu tô falando da flecha 6, tá? E tipo 3, né? Como é que você pode olhar para o todo de forma a enxergar objetivos a longo prazo e objetivos coletivos? Quais são os seus objetivos coletivos? Não individuais. Individuais a gente sabe que vocês têm muitos, né? Principalmente que envolvem resultados, metas, ganhos, enfim, conforme o subtipo, então. Mas quais são os objetivos coletivos? Tá? Então, isso é a flecha 9, ok? Porque o 3 tem como missão também ajudar o coletivo, sabe, gente? Mas nessa perspectiva de ser aceito pelo que faz e não pelo que é, ele acaba se perdendo disso, dessa necessidade de ter uma missão mais coletiva. Então, vamos lá, voltando ao tipo 1. Eu só voltei lá para dar as reflexões para o 6 e para o 3, agora eu vou falar do 1. Então, assim, movimento do 1. Ele busca excelência e desempenho com a melhor qualidade possível. Para isso,
ele desenvolve regras claras, quase como um manual de normas e processos na vida, né? Então, ele busca excelência, busca qualidade. Isso é, né, certeza, né? Ok? Então, ok. Vamos lá. Tipo 1, espero que tenham outros tipo 1, além da Rosaci, né? Prazer ter você aqui na nossa live, prazer ter todas as pessoas. Tipo 1, na sombra negativa, tipo 1 está tendo conexão aqui com o 4 e com o 7, ok? Tá? Foi um dos pontos de conexão, tá? Então, tipo 1 na sombra negativa do 4, tá? Vou falar daqui primeiro. Fica desesperançoso. Ah, Ju, tá aí, né, Ju? Desesperançoso, como se nunca conseguisse ser perfeito. Até porque ser perfeito é bem idealizado, né, gente? Sendo assim, quando eles não conseguem se sentir perfeito, nessa sombra negativa do 4, eles se mostram mais temperamentais e até irracionais, tá? Isso é a sombra negativa do 1 indo para o 4. Agora vamos lá para a sombra negativa do 1 indo para o 7. O que eles fazem? Eles julgam a si e aos outros, só que de forma irônica e até um pouco dissociada. Às vezes exageram nas piadas, nas brincadeiras, no sarcasmo, brincam com as dificuldades das pessoas, se tornando, infelizmente, assim, um pouco sarcástico mesmo, né? Ao brincar com as pessoas, com essas dificuldades delas. Não é por mal, tá, gente? Nada disso que eu tô falando, de sombras negativas, as pessoas fazem por mal. Elas fazem isso por inconsciência, tá? É um tipo de defesa que a gente adota, tá? Para estar no mundo, estar na vida, tá? Agora vamos lá. Tipo 1, sombra positiva, indo para o 4. Eles conseguem perceber que estão se julgando e julgando aos outros baseados apenas no conceito de perfeição e de máxima qualidade. Aqui o tipo 1 pode começar a olhar de forma mais ampla e profunda e, portanto, menos focada nas imperfeições. Tá? Por exemplo, se ele está no trabalho, eles conseguem entender, né, que são parte do problema, que precisam parar de julgar a equipe baseado no conceito de alta perfeição e passam a solicitar informações, passam a perguntar, param e perguntam, para ter um melhor entendimento do problema que está se apresentando. Ou seja, eles discutem com as pessoas, eles não se impõem, eles não apontam apenas para o problema ou para o que consideram que está errado. Tá? Essa é a sombra positiva. Olha lá né, tendo discernimento, né? Sendo, né, assim, mestre Shifu evoluído, né? E aí o tipo 1 na sombra positiva do 7, sombra positiva. Buscam, né, facilitam e buscam a resolução positiva dos problemas e conflitos. Às vezes quando um fala assim, eu fui para o 7, mas tudo bem, mas você foi para o 7 e olhou de forma positiva, olhou a resolução de forma positiva dos problemas e conflitos que se apresentaram? Tá? É uma pergunta. Param de implicar, ou primeiramente olhar o que é ruim, param de olhar primeiro para o que é ruim e conseguem olhar de forma a resolver sem tanto estresse.
Por exemplo, em uma equipe de trabalho, ajudam a estruturar o trabalho de forma a evitar problemas e dificuldades. Ou seja, resolvendo de forma positiva aquela situação. Tá? Reflexão aqui para os meus amigos queridos do tipo 1. Pergunta na flecha 7. O que te traz alegria? É uma pergunta para o tipo 1. O que te traz alegria? Tá? Flecha 7. Uma verdadeira alegria. Lembrando que a alegria não é a empolgação, né? Lembrando que a alegria... Oi, Gê, tudo bem? Saudades de você. Então, lembrando que a alegria é uma plenitude. A famosa serenidade, que é uma virtude, né, do tipo 1, é um tipo de alegria. Estar sereno e estar alegre no meu coração. E outra reflexão para vocês do tipo 1, tá? Trabalhando com a flecha 4. Você pode olhar um pouco mais para si e para o mundo sem julgamentos, aceitando as diferenças entre as pessoas? Você consegue olhar para si e para os outros, né? Para o mundo como um todo, sem julgamentos? Tá? Essa reflexão para o tipo 1. Tá? E aí, a gente está falando aqui, já falou do 3, 6, 9, falamos do 1, vou falar do 4, né? Não sei se tem amigos aí do tipo 4 nessa live, a Sofia geralmente entra, né? Não sei se a Marília está por aí. Para o 4, existe um sentido para a vida, né? A Ana, oi Ana, querida. Então, vê se você concorda. Larissa, Carla, você tá aí, bacana, muita gente bacana do tipo 4 aqui para ver se eu não estou falando besteira. Então, assim, para o tipo 4 existe um sentido para a vida, certo? Né? Nê, oi Nê, esqueci de ver você. Nós vamos falar do 2 também, tá na sequência aqui. Falei do 3, 6 e 9, falei do 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, eu estou falando do 4, tá bom? Então, existe um sentido para a vida e as pessoas, para o tipo 4, precisavam ter um propósito maior, para que elas possam, inspiradas, usarem o melhor de si em todas as situações. Quem dera as pessoas tivessem conexão com esse propósito maior. É um sonho de todo tipo 4. É ou não é tipo 4? É ou não é, Nelita? Larissa, Ana, Carla, né? É isso. Então, vamos falar das sombras negativas do 4 no 1 e as sombras negativas do 4 no 2, tá? Então, eu tô aqui no 4, conexão com 2, conexão com 1, tá bom? Então, vamos lá. Sombra negativa. O que acontece com o 4 quando ele vai pro 1 e vive a sombra negativa? Reprime-se muito, reprime-se. E sofre internamente com culpas de todos os tipos por não ser bom o suficiente. Tá? Então, ele vai se culpar. Tá? Ele vai fazer o que um faz, pegar o chicotinho e se culpar. Foge das situações, quando ele está nessa sombra negativa do 1, tá? Foge das situações, dá desculpas e se sente demandado e sobrecarregado. Tá? Isso é a sombra negativa do 4 no 1. Agora vamos falar da sombra negativa do 4, tipo 4, no 2, que é o ponto de conexão do 4. Exagera na carência e no sentimento de insignificância. Isso na sombra negativa, tá? Contudo, também podem, de certa forma, por conta disso, seduzir e manipular
para conseguir realizar os seus desejos e até permanecer, de certa forma, numa posição de destaque. Porque ele está no 2, ele está no mundo, então ele precisa se manter ali, de alguma forma, se destacando. Então ele não se sente inexistente, tá? Mas exageram muito na carência e na insignificância. Então, sombras negativas, ok? Vamos para sombras positivas do 4 no 1 e no 4 no 2. 4 no 1, sombra positiva. Consegue sair das percepções do mundo interno, porque eles ficam aqui, né, no mundo interno. Ficam vivendo todas as percepções, sensações, sentimentos, né? E colocam-se, conseguem sair disso e colocam-se de forma mais inteira e completa no mundo externo, buscando fazer o que tem que ser feito da melhor forma. Não é perfeito, é fazer o que tem que ser feito da melhor forma, né? E assim eles conseguem, por exemplo, se eles estão num trabalho, se eles têm uma equipe, sentar e definir metas, inclusive criar meios de monitorar as suas tarefas e entregas, porque eles estão usando as habilidades do tipo 1, tá? Então, estou falando dos comportamentos positivos dos pontos de conexão. Agora, 4, ponto de conexão com o 2, sombra positiva. Saem da individualidade e conseguem entrar em contato com as pessoas. Passam a sentir-se mais integrados e completos nas dinâmicas sociais. Tá? Isso é o 4, indo positivamente para o ponto de conexão 2. Ok? Concordam? Tipo 4. Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso deixar só a reflexão, não sei se dá tempo de eu colocar a reflexão, a gente está praticamente, deixa eu ver aqui, com 4 minutos, dá tempo de eu colocar a reflexão do 4, tá? Eu desenhei uma reflexão para cada tipo, ok? Então, vamos lá, reflexão para o 4, na flecha 1. Que passos específicos que você pode tomar para contribuir para essa causa que é importante para você? Que passos específicos? Tem que desenhar, tem que fazer um checklist, tem que pôr no papel, tá? E, na flecha 2, qual será a sua forma de expressar seus talentos, sua criatividade para que o mundo te conheça? Tá? Ok? A gente vai ficar aqui faltando o 2, o 8, o 5 e o 7. Tá? Próxima segunda-feira a gente continua a falar desses outros tipos, tá? Faço um en passant aí do que eu já falei e continuo com os outros tipos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um material que a gente usa em cursos, um material de muita qualidade. Espero que vocês façam as suas reflexões, tá bom? Um beijo grande, bom ver vocês aqui, Letícia, Larissa, Joara, Jaque, Rosaci. Semana que vem tem mais, a gente continua. Dani, Getúlio, tá? Então, semana que vem a gente continua com os outros tipos, tá? Vale a pena conhecer os outros tipos também, para a gente poder ajudar as pessoas, né? Que estão próximas a nós, tá bom? Um beijo, Fernanda, Adelita, muitas saudades, Luciana, Carolzinha, né? Muitas saudades de todo mundo que eu não tenho visto. E irmã Roseli, tá? Beijo grande para vocês. Até segunda que vem, mesmo horário, 8h30 da noite, tá bom, gente?
Um beijo grande. Beijo, Sam. Beijo, Luísa.